Um bilionário viu sua ex e ficou sem palavras. Ela estava grávida, e o choque o atingiu em cheio. O passado voltou com uma revelação inesperada. Descubra o que aconteceu nesta história chocante. O salão de baile do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, brilhava com um ar de opulência e filantropia. Lustres de cristal lançavam um brilho quente sobre o mar de vestidos de estilistas e smokings sob medida, enquanto a elite carioca se misturava, taças de champanhe nas mãos. No centro de tudo estava Eduardo Braga, o magnata da tecnologia de 38 anos, cuja empresa, Nexus Tech, havia revolucionado o mundo da inteligência artificial. Os olhos azuis penetrantes de Eduardo vasculhavam o salão, um sorriso ensaiado adornando suas feições bem definidas. Seu braço estava casualmente envolto na cintura de Olivia Santana, a estrela de novelas que vinha brilhando em tapetes vermelhos e capas de revistas na última década. Eles formavam um par impressionante, Eduardo em seu smoking Giorgio Armani perfeitamente ajustado, e Olivia em um deslumbrante vestido dourado Daslu que acentuava suas curvas. "Querido, acho que vejo os Vasconcelos. Vamos cumprimentá-los?" A voz de Olivia era doce como mel, seu sorriso ofuscante como sempre. Eduardo assentiu, permitindo que ela o guiasse pela multidão. Ele estava acostumado a essa dança, o networking constante, os sutis jogos de poder que aconteciam em eventos como esses. Era um jogo que ele havia dominado há muito tempo, transformando seu império tecnológico em uma força formidável, tanto no Vale do Silício quanto na Bolsa de Valores. Enquanto eles atravessavam o salão, Eduardo captava trechos de conversas. Seu nome estava nos lábios de todos, discutindo sua mais recente inovação, especulando sobre os preços das ações da Nexus Tech ou simplesmente maravilhados com sua ascensão meteórica aos escalões superiores da sociedade. Ele há muito havia aprendido a ignorar o burburinho, concentrando-se nas tarefas em mãos. O evento desta noite era uma arrecadação de fundos para uma nova ala de hospital infantil, e Eduardo já havia prometido uma doação substancial. Era boa publicidade, é claro, mas ele também acreditava genuinamente na causa. A saúde infantil havia se tornado cada vez mais importante para ele nos últimos anos, embora ele não pudesse identificar exatamente o porquê. Senhor Braga, um homem corpulento na casa dos 60 anos, se aproximou, mão estendida. Senador Calado, eu estava esperando que pudéssemos conversar sobre aquele projeto de lei de ética em IA. Eduardo sorriu educadamente, deslizando perfeitamente para o modo de negócios. Claro, senador. Eu ficaria feliz em discutir isso. Talvez possamos marcar uma reunião na próxima semana? Enquanto o senador lançava-se em uma resposta prolixa, a atenção de Eduardo foi subitamente atraída para uma comoção perto da entrada. Uma onda de sussurros e cabeças viradas varreu a multidão. Curioso, ele esticou o pescoço para ver o que estava causando o alvoroço. E então ele a viu. Sophia Chen, sua ex-esposa, deslizou para o salão de baile no braço de um homem alto e de aparência distinta. Ela era uma visão em um vestido azul profundo que fluía elegantemente sobre sua estrutura pequena. Mas não foi sua beleza que fez Eduardo prender a respiração. Foi o inconfundível volume de sua barriga, orgulhosamente exibido pelo corte de seu vestido. Sophia estava grávida. O mundo ao redor de Eduardo pareceu desfocar, as palavras do senador sumindo em um zumbido monótono. Ele sentiu a mão de Olivia apertar seu braço, mas não conseguia desviar os olhos de Sophia. Quanto tempo havia se passado desde o divórcio? 2 anos? A matemática correu por sua cabeça, um hábito que ele não conseguia abandonar mesmo em momentos de turbulência emocional. Eduardo, você está bem? A voz de Olivia cortou a névoa, preocupação gravada em suas feições perfeitas. Ele piscou, forçando-se a voltar ao presente. Sim, estou bem, só surpreso em ver uma velha amiga. Olivia seguiu seu olhar, seus olhos se arregalando em reconhecimento. Aquela é... Eduardo assentiu secamente, cerrando a mandíbula. Com licença por um momento. Antes que Olivia pudesse protestar, ele estava se movendo pela multidão, seus olhos fixos em Sophia. Enquanto se aproximava, ele podia ouvir sua risada.
Aquele mesmo som musical que uma vez havia sido a trilha sonora de seus momentos mais felizes. E então, ele viu seu acompanhante mais claramente, o reconhecimento surgindo como um balde de água fria. Dr. João Fonseca, o antigo rival acadêmico de Eduardo da USP, agora um pesquisador líder em biotecnologia. O homem que sempre parecia estar um passo atrás de Eduardo nos tempos da faculdade, agora estava ao lado de Sofia, sua mão repousando protetoramente na parte inferior das costas dela. A mente de Eduardo girava. Como isso aconteceu? Quando Sofia e João se conheceram? As perguntas se acumulavam, cada uma alimentando o fogo de confusão e, embora ele relutasse em admitir, ciúme que queimava em seu peito. Ele estava a apenas alguns passos de distância quando Sofia finalmente o notou. Seu riso morreu em seus lábios, seus olhos escuros se arregalando em surpresa. Por um momento, os anos pareceram cair e Eduardo foi transportado de volta ao seu primeiro encontro. Um encontro casual em uma cafeteria perto do campus, onde ele havia derramado seu café com leite sobre o laptop dela. "Eduardo", Sofia disse, sua voz suave, mas firme. "Eu não esperava te ver aqui." João se virou, sua expressão endurecendo ao reconhecer Eduardo. "Braga", ele disse friamente, inconscientemente puxando Sofia para mais perto. Eduardo forçou um sorriso, anos de negociações comerciais vindo em seu auxílio. "Sofia, João." Que surpresa agradável. A tensão no ar era palpável, espessa o suficiente para ser cortada com uma faca. Os olhos de Eduardo se moveram para a barriga de Sofia e então de volta para seu rosto. Ele viu um lampejo de algo em seus olhos. Culpa? Arrependimento? Ele não podia ter certeza. "Parabéns", ele conseguiu dizer, a palavra com um gosto amargo em sua língua. "Vocês dois parecem felizes." A mão de Sofia moveu-se para sua barriga, um gesto tão maternal que fez o coração de Eduardo se apertar. "Obrigada, Eduardo. Nós estamos." João limpou a garganta, claramente desconfortável. "Devemos circular, querida. Foi bom ver você, Braga." Enquanto eles se viravam para sair, Eduardo sentiu uma onda de desespero. Ele não podia deixá-los ir, não sem saber. "Sofia", ele chamou, fazendo-a parar e olhar para trás. "Quanto tempo de gravidez você tem?" Ela hesitou por um momento, seus olhos perscrutando o rosto dele. 5 meses, ela finalmente disse, sua voz mal passando de um sussurro. 5 meses. O número ecoou na cabeça de Eduardo, enquanto ele os observava desaparecer na multidão. 5 meses atrás ele estava no meio de um lançamento de produto extenuante, trabalhando 20 horas por dia e mal dormindo. 5 meses atrás, ele ainda estava lambendo suas feridas do divórcio, jogando-se no trabalho com vigor renovado. 5 meses atrás, Sofia ainda era sua esposa. As implicações dessa linha do tempo atingiram Eduardo como um golpe físico. Ele cambaleou para trás, quase colidindo com um garçom que carregava uma bandeja de champanhe. As taças tilintaram ameaçadoramente, atraindo olhares curiosos dos convidados próximos. "Senhor Braga, o senhor está bem?" A voz preocupada do garçom mal foi registrada. Eduardo murmurou um pedido de desculpas, sua mente acelerada. Ele precisava de ar, precisava pensar. Sem dizer uma palavra a ninguém, ele virou-se e caminhou em direção à saída mais próxima, deixando uma esteira de sussurros e olhares confusos para trás. Quando o ar fresco da noite atingiu seu rosto, Eduardo se apoiou na fachada de pedra do edifício, seu coração acelerado. O cintilante horizonte do Rio de Janeiro se estendia diante dele, um testemunho de ambição e progresso. Mas naquele momento, todo o seu sucesso, toda a sua riqueza e poder pareciam vazios. Pela primeira vez em anos, Eduardo Braga, o homem que sempre tinha um plano, que sempre sabia seu próximo movimento, estava completa e totalmente perdido. E enquanto os sons da gala flutuavam para a noite, uma pergunta queimava em sua mente. Aquela criança poderia ser sua? Os dias que se seguiram à gala beneficente passaram como um borrão para Eduardo Braga. Ele se movia por suas rotinas como um homem sonâmbulo, comparecendo a reuniões, tomando decisões, sorrindo para as câmeras. Mas sob o exterior polido, sua mente estava em turbilhão,
revivendo aquele momento no salão de baile repetidamente. Sofia, grávida, com João Fonseca. A imagem de seu rosto radiante e barriga inchada o assombrava, invadindo seus pensamentos nos momentos mais inoportunos. Mais de uma vez, sua assistente, Sara, teve que gentilmente redirecionar sua atenção durante importantes teleconferências. Senhor Braga, a voz de Sara cortou seu devaneio. O conselho está esperando sua decisão sobre a expansão em São Paulo. Eduardo piscou, forçando-se a focar nos rostos que o olhavam expectantes da tela de vídeo. Sim, claro. Prossigam com os planos conforme discutido. Tenho total confiança na capacidade de nossa equipe de navegar pelos desafios. Quando a reunião terminou, Eduardo se afundou em sua cadeira, esfregando as têmporas. As dores de cabeça haviam se tornado mais frequentes ultimamente, uma manifestação física do estresse que ele estava enfrentando. Sara permaneceu na porta, preocupação gravada em seu rosto. Senhor, se me permite dizer, o senhor não tem sido o mesmo ultimamente. Está tudo bem? Eduardo conseguiu um sorriso fraco. Sara estava com ele há anos, uma das poucas constantes em seu mundo em constante mudança. Estou bem, Sara. Apenas lidando com alguns assuntos pessoais. Ela assentiu, não convencida, mas profissional demais para insistir. Bem, se houver algo que eu possa fazer para ajudar... Na verdade, Eduardo disse, sentando-se mais ereto. Há algo. Preciso que você marque uma reunião com a doutora Elisa Cheng no Centro de Fertilidade Nova Esperança. O mais rápido possível, por favor. As sobrancelhas de Sara se ergueram ligeiramente, mas ela simplesmente assentiu e fez uma anotação em seu tablet. Cuidarei disso imediatamente, senhor. Quando ela saiu, Eduardo se virou para as janelas do chão ao teto de seu escritório, contemplando o horizonte do Rio de Janeiro. A cidade se estendia abaixo dele, um testemunho da ambição e engenhosidade humanas. Ele sempre amou essa vista, a maneira como o fazia se sentir poderoso no controle. Mas agora, pela primeira vez em anos, Eduardo Braga se sentia completamente impotente. Sua mente vagou de volta para a última vez que ele se sentiu assim, o dia em que Sofia pediu o divórcio. Ele se lembrou do choque, da incredulidade, das tentativas desesperadas de fazê-la mudar de ideia. Mas Sofia havia sido resoluta. Nos afastamos, Eduardo, ela havia dito, sua voz suave, mas firme. Você é casado com seu trabalho. Não há mais espaço para mim em sua vida. Ele havia protestado, é claro, prometido mudar, priorizar o relacionamento deles. Mas mesmo enquanto as palavras saíam de sua boca, ele sabia que era tarde demais. O abismo entre eles havia se tornado muito largo, muito profundo. Agora, 2 anos depois, a ironia da situação não lhe escapava. Ele havia se jogado no trabalho com vigor renovado após o divórcio, usando-o como um escudo contra a dor e a solidão. E ao fazer isso, ele havia perdido os sinais de que Sofia havia seguido em frente, com seu antigo rival, nada menos. O interfone em sua mesa zumbiu, tirando-o de suas memórias. Senhor Braga, marquei uma reunião com a doutora Cheng para amanhã de manhã às 9h. Isso serve para o senhor? Eduardo respirou fundo, preparando-se. Sim, é perfeito. Obrigado, Sara. Ao encerrar a ligação, seus olhos caíram sobre uma foto emoldurada em sua mesa, um dos poucos toques pessoais em seu escritório austero. Era uma foto dele e de Sofia em sua lua de mel em Búzios, ambos bronzeados e rindo, o oceano se estendendo infinitamente atrás deles. Ele a havia mantido como uma lembrança de tempos mais felizes, mas agora parecia uma provocação, um vislumbre de um futuro que nunca seria. Com uma súbita onda de emoção, Eduardo agarrou a moldura e a arremessou pelo quarto. O som do vidro se estilhaçando foi estranhamente satisfatório, uma liberação física para o tumulto dentro dele. Ele ficou lá por um momento, respirando pesadamente, antes que a realidade de suas ações afundasse. O que ele estava fazendo? Isso não era como ele. Ele era Eduardo Braga, o homem que havia construído um império do nada, que se orgulhava de sua lógica e controle. E ainda assim, aqui estava ele, tendo acessos de raiva como uma criança. Enquanto se ajoelhava para limpar o vidro quebrado, um brilho de metal chamou sua atenção.
Entre os cacos, ele encontrou a delicada corrente de ouro do colar de Sofia, um presente que ele havia dado a ela em seu primeiro aniversário. Ela deve tê-lo colocado na moldura antes de devolvê-la, um gesto final de... o quê? Sentimentalismo? Encerramento? Eduardo apertou o colar em seu punho, as pontas do pequeno pingente de diamante cravando-se em sua palma. A dor física era quase um alívio, ancorando-o no presente. Ele precisava de respostas, e amanhã ele começaria a obtê-las. Na manhã seguinte, Eduardo se encontrava nos elegantes e modernos escritórios do Centro de Fertilidade Nova Esperança. A sala de espera estava cheia de casais, seus rostos uma mistura de esperança e ansiedade. Eduardo se sentia deslocado em seu terno sob medida, hiperconsciente dos olhares curiosos lançados em sua direção. Senhor Almeida, uma enfermeira apareceu, prancheta em mãos. A doutora Chen o verá agora. Ele a seguiu por um corredor repleto de fotografias de bebês sorridentes. Histórias de sucesso, ele presumiu. Cada imagem parecia uma torção da faca em suas entranhas. O consultório da Dr. Elisa Chen era acolhedor e convidativo, em nítido contraste com a atmosfera clínica do resto do centro. A própria médica, uma mulher pequena na casa dos 50 anos, com olhos gentis e mechas grisalhas em seu cabelo escuro, levantou-se para cumprimentá-lo. Senhor Almeida, que surpresa! Por favor, sente-se. Como posso ajudá-lo hoje? Eduardo sentou-se, sua habitual confiança o abandonando. Como alguém começa uma conversa como esta? Doutora, eu preciso perguntar sobre uma ex-paciente, Sofia Santos. Ela teria estado aqui há cerca de 5 ou 6 meses atrás. A expressão da doutora Chen permaneceu neutra, mas Eduardo captou um lampejo de reconhecimento em seus olhos. Senhor Almeida, tenho certeza que você entende que não posso discutir o histórico médico de nenhuma paciente sem o consentimento explícito dela. A confidencialidade médico-paciente é primordial em nossa área. Eduardo inclinou-se para a frente, sua voz baixa e urgente. Eu entendo isso, doutora, mas isso é importante. Sofia é minha ex-esposa. Estamos divorciados há 2 anos, mas recentemente descobri que ela está grávida. E a linha do tempo é possível que... Ele parou, incapaz de expressar o pensamento que o estava consumindo. A expressão da doutora. Chen suavizou-se ligeiramente, simpatia substituindo o distanciamento profissional. Senhor Almeida, posso ver que você está em uma situação difícil, mas espero que entenda que simplesmente não posso violar a privacidade de meus pacientes, independentemente das circunstâncias. Eduardo ficou do lado de fora do Centro de Fertilidade Nova Esperança, o sol quente da primavera em nítido contraste com o frio que sentia por dentro. Sua reunião com a doutora. Chen havia sido um beco sem saída, deixando-o com mais perguntas do que respostas. Enquanto afrouxava a gravata, sentindo-se de repente sufocado, seu telefone vibrou insistentemente em seu bolso. O nome de Olivia piscou na tela, acompanhado por uma foto glamurosa. Ele hesitou por um momento antes de atender. Eduardo, querido, onde você esteve? Estou tentando falar com você a manhã toda. A voz de Olivia carregava um tom de irritação sob seus habituais tons sensuais. Tive uma reunião cedo, ele respondeu, a mentira saindo facilmente. O que houve? Não me diga que você esqueceu da sessão de fotos para a Veja? Eles estão fazendo uma matéria sobre casais poderosos, lembra? Eduardo fechou os olhos, suprimindo um gemido. A última coisa que ele queria agora era posar para câmeras, fingindo ser metade de um casal perfeito. Certo, claro. Estarei lá em 20 minutos. Ao encerrar a chamada, um plano começou a se formar em sua mente. Se ele não podia obter respostas do Centro de Fertilidade, talvez houvesse outros caminhos que ele pudesse explorar. Ele puxou seus contatos e discou um número que não usava há anos. João, é Eduardo Almeida. Preciso de seus serviços novamente. João Ribeiro havia sido o investigador particular de confiança de Eduardo durante algumas das situações mais delicadas da Tecnova. O homem era discreto, minucioso e não excessivamente preocupado com questões éticas. Senhor Almeida, a voz rouca de João respondeu. Faz tempo, o que posso fazer pelo senhor? Eduardo respirou fundo. Preciso que você investigue alguém para mim.
Sofia Santos. Ela é minha ex-esposa. Quero saber tudo sobre a vida dela nos últimos 2 anos, com quem ela tem se encontrado, onde tem ido. E preciso de informações sobre quaisquer tratamentos médicos que ela possa ter feito. Houve uma pausa do outro lado da linha. Isso é bastante invasivo, Sr. Almeida. Tem certeza disso? Por um momento, Eduardo hesitou. Ele realmente faria isso? Invadir a privacidade de Sofia, potencialmente abrir velhas feridas? Mas a imagem da barriga grávida dela, a dúvida persistente sobre a paternidade da criança, o empurrou adiante. Tenho certeza, ele disse firmemente. Seja qual for o custo, seja o que for necessário. Preciso de respostas. Certo, João respondeu seu tom neutro. Começarei imediatamente. O senhor terá meu relatório inicial em 48 horas. Ao encerrar a ligação, uma mistura de alívio e culpa tomou conta de Eduardo. Ele estava tomando uma atitude, finalmente fazendo algo para abordar o tumulto dentro dele. Mas a que custo? Os próximos 2 dias passaram em um borrão de reuniões, sessões de fotos e noites insones. Eduardo passou pelos movimentos, sua mente constantemente vagando para pensamentos de Sofia e a investigação. Olivia notou sua distração, sua frustração crescendo a cada resposta ausente e deixa perdida durante a sessão de fotos da Veja. Eduardo, o que está acontecendo com você? Ela exigiu enquanto deixavam o estúdio. Você está a milhões de quilômetros daqui desde aquele jantar beneficente. Isso é sobre sua ex-mulher? Eduardo se encolheu com a acusação em seu tom. Olivia, sinto muito. Eu só tenho tido muito em mente com o trabalho. Não minta para mim. Ela o interrompeu, seus olhos faiscando. Eu vi como você olhou para ela naquela noite. Você ainda a ama? A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de implicações. Eduardo abriu a boca para negar, para tranquilizar Olivia, mas descobriu que não conseguia formar as palavras. A verdade era que ele não sabia a resposta. O rosto de Olivia se contorceu, um raro momento de vulnerabilidade da atriz geralmente composta. Acho que precisamos de um tempo separados, Eduardo. Me ligue quando tiver descoberto o que quer. Enquanto ele a observava se afastar, chamando um táxi com a facilidade da prática, Eduardo sentiu uma estranha sensação de alívio misturada com sua culpa. Uma complicação a menos para lidar, pelo menos por enquanto. De volta ao seu apartamento de cobertura, Eduardo se serviu de uma generosa dose de uísque, o líquido âmbar brilhando nos últimos raios do sol poente. Seu telefone tocou com um e-mail recebido. O relatório de João havia chegado. Com as mãos trêmulas, ele abriu o anexo, seus olhos percorrendo avidamente o documento. A maior parte era mundana. O trabalho de Sofia em uma pequena startup de biotecnologia, suas atividades voluntárias em um abrigo de animais local. Mas então ele viu uma série de consultas no Centro de Fertilidade Nova Esperança, começando 8 meses atrás. O coração de Eduardo disparou. Isso era prova de que Sofia havia se submetido a tratamentos de fertilidade. Mas à medida que lia mais, sua empolgação se transformou em confusão e depois em choque. De acordo com as fontes de João, os tratamentos que Sofia havia recebido faziam parte de um programa experimental. Um programa que usava tecnologia de ponta para aumentar a viabilidade de embriões preservados. Embriões preservados. As palavras ecoaram na mente de Eduardo, desencadeando uma memória há muito enterrada. 5 anos atrás, quando ele e Sofia haviam começado a falar sobre ter filhos, eles decidiram congelar alguns embriões. Era uma precaução, uma maneira de manter suas opções abertas enquanto se concentravam em suas carreiras. Eduardo havia quase esquecido disso após o divórcio. Mas Sofia não havia esquecido. Ela tinha voltado, tinha usado aqueles embriões. O que significava? O copo escorregou da mão de Eduardo, estilhaçando-se no piso de madeira. Ele mal notou, sua mente girando com as implicações. Se isso fosse verdade, se Sofia tivesse usado seus embriões preservados, então a criança que ela estava carregando, a criança que ela estava tendo com Tiago Ferreira, era biologicamente de Eduardo. Ele cambaleou até seu escritório em casa, acessando os registros da Tecnova em seu computador. Com mãos trêmulas, ele procurou por quaisquer projetos relacionados a tratamentos de fertilidade
ou preservação de embriões. Levou horas de investigação, mas finalmente ele encontrou um pequeno projeto altamente confidencial escondido em uma das subsidiárias de biotecnologia da Tecnova. Um projeto desenvolvendo exatamente o tipo de tecnologia que Sofia aparentemente havia usado. A sala pareceu girar ao seu redor. Como ele não sabia disso? Como Sofia havia obtido acesso a essa tecnologia sem o conhecimento dele? Quando a primeira luz da aurora começou a se infiltrar pelas janelas, Eduardo recostou-se em sua cadeira, exausto e sobrecarregado. Ele havia iniciado esta investigação buscando respostas, mas em vez disso, descobrira uma teia de segredos que ameaçava desmanchar tudo. Uma coisa estava clara. Ele não podia ignorar isso. Ele tinha que confrontar Sofia. Tinha que saber a verdade. Mas enquanto contemplava seu próximo movimento, uma voz insistente no fundo de sua mente sussurrava uma pergunta perturbadora. Se a criança fosse realmente dele, que direito ele tinha de perturbar a vida que Sofia estava construindo com Tiago? E mais importante, que responsabilidade ele tinha com uma criança que nunca planejou ter? Enquanto a cidade abaixo começava a despertar para a vida, Eduardo Almeida, o homem que sempre se orgulhou de ter todas as respostas, se viu diante de perguntas que não tinha certeza se estava pronto para responder. O sol mal havia nascido sobre o horizonte de São Paulo quando Eduardo Almeida saiu de seu prédio, olheiras escuras sob seus olhos traindo sua noite sem dormir. As ruas estavam quietas, a cidade ainda não totalmente desperta, mas a mente de Eduardo era uma cacofonia de pensamentos e emoções. Enquanto caminhava, sem um destino particular em mente, o peso de suas recentes descobertas pesava sobre ele. A criança que Sofia estava carregando, sua filha, pelo menos biologicamente, representava um futuro que ele há muito havia abandonado. Um futuro que agora parecia estar se desenrolando sem ele. Seu telefone vibrou insistentemente em seu bolso. Olhando para a tela, ele viu uma enxurrada de chamadas perdidas e mensagens de Olivia, sua assistente Sara e vários membros do conselho. O mundo continuava girando, alheio à sua crise pessoal. Com um suspiro, ele silenciou o aparelho e o devolveu ao bolso. Eles podiam esperar. Agora ele precisava pensar. Eduardo se viu no Parque Ibirapuera, os corredores e donos de cães matinais não lhe dando atenção. Ele se sentou pesadamente em um banco, observando enquanto uma jovem família passava, uma criança pequena gritando de alegria enquanto seu pai a balançava em seus ombros. A visão enviou uma pontada através de seu peito, uma mistura de anseio e arrependimento por uma vida que ele nunca havia priorizado. Conforme a manhã avançava, o parque ganhava vida ao seu redor. Eduardo permaneceu em seu banco, perdido em pensamentos, pesando suas opções. Deveria ele confrontar Sofia? Ele tinha o direito de se inserir na vida dela, na vida de seu filho ainda não nascido? E quanto a Tiago Ferreira, o homem que, para todos os efeitos, estava se preparando para ser o pai desta criança? A vibração de seu telefone o tirou de seu devaneio. Era Sara, seu tom urgente mesmo em forma de texto. Senhor Almeida, onde você está? O conselho está exigindo uma reunião de emergência. Houve um vazamento. O sangue de Eduardo gelou. Um vazamento. Sua mente correu por possibilidades. Alguém havia descoberto sua investigação sobre Sofia? Ou era algo completamente diferente? Com um crescente sentimento de pavor, ele chamou um táxi e o direcionou para os escritórios da Tecnova. Enquanto serpenteavam pelas ruas da cidade agora movimentadas, o telefone de Eduardo se iluminou com notificações. Alertas de notícias, cotações de ações, mensagens de colegas preocupados, todos apontando para uma história em desenvolvimento que estava enviando ondas de choque pelo mundo da tecnologia. Quando chegou ao prédio da Tecnova, uma pequena multidão de repórteres já havia se reunido do lado de fora. Eduardo passou por eles, ignorando suas perguntas gritadas, e fez seu caminho até o andar executivo. A sala de reuniões era uma cena de caos controlado. Membros do conselho se aglomeravam em pequenos grupos, seus rostos sombrios. Advogados conferiam em tons abafados, cercados por pilhas de documentos. E na cabeceira da mesa estava Carolina Vidal, a formidável chefe do departamento jurídico da Tecnova. "Eduardo", disse Carolina,
seu comportamento geralmente calmo, mostrando rachaduras de estresse. Temos uma situação. Imaginei, respondeu Eduardo, afrouxando a gravata. O que está acontecendo? Carolina apontou para a grande tela na parede, que exibia uma série de manchetes. Tec Nova, acusada de pesquisa antiética com embriões. Denunciante revela programa secreto de fertilidade em gigante da tecnologia. Empresa de Almeida sob fogo por brincar de Deus. Eduardo sentiu o sangue drenar de seu rosto enquanto lia os artigos. De alguma forma, informações sobre o programa experimental de fertilidade da Tecnova, o mesmo programa que Sofia aparentemente havia usado, haviam vazado para a imprensa. Os artigos pintavam um quadro condenatório de uma empresa ultrapassando os limites da ética em busca do lucro. Como isso aconteceu? Eduardo exigiu, sua mente girando. Quem tinha acesso a essas informações? Ainda estamos tentando determinar isso, Carolina respondeu. Mas Eduardo tem mais. Alguns desses relatórios, eles mencionam Sofia. Eduardo ergueu a cabeça. O quê? Os olhos de Carolina estavam cheios de simpatia enquanto ela continuava. Eles estão dizendo que ela esteve envolvida nos estágios iniciais do projeto, que ela pode ter sido o primeiro sujeito de teste. A sala pareceu inclinar-se ao redor de Eduardo. Ele agarrou o encosto de uma cadeira para se firmar, seus nós dos dedos ficando brancos. Isso é impossível, ele murmurou. Ela não poderia ter sabido. Eu nem mesmo sabia. Mas mesmo enquanto dizia isso, a dúvida se instalou. Sofia não havia sempre sido apaixonada por direitos reprodutivos e tecnologia? Não tinha ela frequentemente falado sobre o potencial da ciência para ajudar as pessoas a construírem famílias? Será que ela sabia sobre este projeto o tempo todo? Eduardo, a voz de Carolina cortou seus pensamentos. Precisamos nos adiantar a isso. O conselho está convocando uma coletiva de imprensa. Eles querem que você faça uma declaração. Eduardo assentiu entorpecido, sua mente ainda girando. Enquanto a sala explodia em uma agitação de atividade, equipes de RP redigindo declarações, advogados preparando estratégias defensivas, ele se afastou, buscando um momento de solidão em seu escritório. Ele ficou junto à janela, olhando para a cidade lá embaixo. A vista que antes o fazia se sentir poderoso, agora parecia zombar dele. No espaço de alguns dias, seu mundo cuidadosamente construído havia sido virado de cabeça para baixo. Uma leve batida na porta interrompeu seus pensamentos. Era Sara, seu rosto gravado com preocupação. Senhor Almeida, há alguém aqui para vê-lo. Eduardo se virou, pronto para dispensar quem quer que fosse, mas as palavras morreram em seus lábios quando viu quem estava atrás de Sara. Sofia. Ela entrou no escritório, sua gravidez agora inconfundível em um vestido de maternidade fluido. Seu rosto estava pálido, seus olhos vermelhos como se tivesse chorado. Eduardo, ela disse suavemente, acho que é hora de conversarmos. Por um momento, Eduardo não conseguiu falar. Todas as perguntas que ele tinha, todas as acusações que havia ensaiado em sua mente, tudo evaporou diante de sua presença. Finalmente ele encontrou sua voz. Sim, ele concordou, seu tom mais gentil do que pretendia. Acho que sim. Enquanto Sara fechava silenciosamente a porta atrás dela, deixando-os sozinhos, Eduardo e Sofia ficaram em silêncio, o peso de seu passado compartilhado e futuro incerto pairando pesadamente entre eles. Lá fora, o frenesi da mídia continuava a crescer, mas naquele escritório, o tempo parecia ter parado. Eduardo gesticulou para a área de estar e ambos se sentaram, uma distância desconfortável entre eles no sofá de couro. O silêncio se estendeu, nenhum dos dois sabendo bem como começar. Finalmente Sofia falou, sua voz mal acima de um sussurro. Suponho que você tenha visto as notícias. Eduardo assentiu, estudando seu rosto. Apesar de tudo, ele ficou impressionado com o quão linda ela ainda era. Como vê-la ainda fazia seu coração disparar. Sofia, eu preciso saber. É verdade? O embrião, o tratamento experimental, o bebê é... seu? Sofia completou, sua mão movendo-se instintivamente para sua barriga. Ela respirou fundo, encontrando seu olhar.
Biologicamente, sim. O embrião era um dos nossos, de quando ainda estávamos juntos. Mas, Eduardo, você tem que entender... Entender o quê? Eduardo interrompeu, um lampejo de raiva rompendo seu choque. Que você usou nosso embrião sem me contar? Que você está tendo meu filho e eu tive que descobrir vendo você em um baile? Os olhos de Sofia faiscaram. E quando eu deveria ter te contado, Eduardo? Quando você estava trabalhando 20 horas por dia? Quando você estava viajando pelo mundo com sua namorada atriz? Você deixou claro que família não era uma prioridade para você. Suas palavras doeram, mas Eduardo não podia negar sua verdade. Ele havia se jogado em seu trabalho após o divórcio, usando-o como um escudo contra a dor de seu casamento fracassado. Mas ainda assim, você poderia ter entrado em contato. Isso é meu filho também, Sofia. A expressão de Sofia suavizou ligeiramente. Eu sei, e sinto muito por não ter te contado antes. Mas, Eduardo, você tem que entender. Este bebê não é apenas um fato biológico. É uma criança que João e eu estamos nos preparando para criar juntos. Uma criança que nós dois já queremos e amamos. A menção de João enviou uma nova onda de ciúmes através de Eduardo. E ele sabe sobre as origens do embrião. Sofia assentiu. Ele sabe de tudo. Íamos te contar, depois do primeiro trimestre. Mas então tudo isso aconteceu. Ela gesticulou vagamente, englobando o caos além das paredes do escritório. Eduardo se recostou, passando a mão pelo cabelo. Então, onde isso nos deixa? O que acontece agora? A resposta de Sofia foi interrompida por outra batida na porta. Sara colocou a cabeça para dentro, sua expressão apologética. Sinto muito interromper, Sr. Almeida, mas a coletiva de imprensa está marcada para começar em 10 minutos. O conselho está pedindo por você. Eduardo assentiu, levantando-se. Ele se virou de volta para Sofia, sentindo-se dividido. Havia muito mais a ser dito, muito a ser resolvido. Mas as demandas de sua posição, da empresa que ele havia construído, estavam puxando-o mais uma vez. Sofia parecia ler seus pensamentos. Vá, ela disse suavemente. Faça o que precisa fazer. Mas, Eduardo, não terminamos de conversar sobre isso. Há muito que precisamos resolver. Enquanto Eduardo a observava sair, ele sentiu como se estivesse em uma encruzilhada. De um lado, o caminho familiar da ambição e controle, o mundo que ele havia construído para si mesmo. Do outro, um futuro incerto, cheio de emoções complicadas e responsabilidades, para as quais ele nunca havia se preparado. A escolha que ele faria nos próximos dias moldaria não apenas seu futuro, mas o futuro de uma criança, sua criança, que logo entraria no mundo. Enquanto endireitava a gravata e se preparava para enfrentar a tempestade da mídia, Eduardo Almeida percebeu que pela primeira vez em sua vida, ele realmente não sabia o que viria a seguir. O brilho dos flashes das câmeras era cegante, enquanto Eduardo Almeida subia ao pódio. Um mar de repórteres o encarava, seus rostos uma mistura de antecipação e hostilidade mal disfarçada. O logotipo da Tecnova se erguia imponente atrás dele, um lembrete de tudo que ele havia construído e de tudo que estava agora em jogo. Limpando a garganta, Eduardo começou o discurso que havia sido apressadamente preparado por sua equipe de relações públicas. Boa tarde. Estou aqui para abordar as recentes alegações sobre o envolvimento da Tecnova em tratamentos de fertilidade experimentais. Enquanto falava, entregando declarações cuidadosamente elaboradas sobre o compromisso da empresa com a pesquisa ética e prometendo uma investigação interna completa, a mente de Eduardo estava em outro lugar. Ele não conseguia afastar a imagem de Sofia em seu escritório, sua mão protetoramente acariciando a barriga grávida. Seu filho, sua filha. O pensamento ainda o fazia estremecer. Senhor Almeida, a voz de um repórter cortou seus devaneios. É verdade que sua ex-esposa esteve envolvida nestes experimentos? O senhor é o pai do filho dela? A pergunta pairou no ar, a sala repentinamente silenciosa. Eduardo sentiu uma gota de suor escorrer por suas costas. Era isso, o momento em que suas vidas pessoal e profissional colidiam espetacularmente aos olhos do público. Respirando fundo, Eduardo se inclinou para o microfone. As decisões médicas pessoais da minha ex-esposa são assunto privado dela.
Quanto à pesquisa da Tecnova, asseguro que todos os nossos projetos, incluindo aqueles em tecnologia reprodutiva, aderem às mais rigorosas diretrizes éticas. Estamos comprometidos com a transparência e cooperaremos plenamente com quaisquer investigações. A sala explodiu em uma frenesi de perguntas gritadas e cliques de câmeras. Eduardo se manteve firme, respondendo às perguntas com toda a compostura que conseguia reunir, mas por dentro ele estava cambaleando. Como havia chegado a esse ponto? Horas depois, exausto e esgotado, Eduardo finalmente se retirou para seu escritório. A coletiva de imprensa havia sido uma maratona, e embora ele tivesse conseguido evitar qualquer gafe grave, a história estava longe de terminar. Seu telefone vibrava incessantemente com mensagens de membros do conselho, advogados e consultores de relações públicas, todos clamando por sua atenção. Mas uma mensagem se destacou. Um texto de Sofia. Vi a coletiva de imprensa. Precisamos conversar. Me encontre no nosso antigo lugar? O coração de Eduardo pulou uma batida. Seu antigo lugar. O pequeno café perto do Parque Ibirapuera, onde eles haviam passado incontáveis manhãs de domingo durante seu casamento, planejando seu futuro sobre xícaras fumegantes de café e croissants folhados. Ele não ia lá desde o divórcio. Apesar da montanha de trabalho esperando por ele, Eduardo se viu saindo do escritório. Algumas coisas eram mais importantes do que controle de danos e preços de ações. O café parecia exatamente como ele se lembrava. Iluminação quente, o aroma de grãos de café recém-moídos, jazz suave tocando ao fundo. E lá, na mesa de canto deles, estava Sofia. Quando Eduardo se aproximou, ele notou as sutis mudanças em sua aparência. O brilho da gravidez, sim, mas também um cansaço em seus olhos que espelhava o dele. Ela olhou para cima quando ele se sentou, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Você veio, ela disse suavemente. Eduardo assentiu, de repente sem palavras. Uma garçonete apareceu e, por hábito, ele pediu o de sempre. Um café expresso para ele, um chá chai com leite para Sofia. Algumas coisas nunca mudam, Sofia comentou enquanto a garçonete se afastava. E algumas coisas mudam demais, Eduardo respondeu, seu tom mais amargo do que pretendia. A expressão de Sofia suavizou. Eduardo, eu sinto muito por tudo isso. Eu nunca quis que explodisse dessa forma. Você sabia? A pergunta que estava queimando dentro dele finalmente explodiu. Sobre a natureza experimental do tratamento? Sobre o envolvimento da Tecnova? Sofia hesitou, então assentiu lentamente. Eu sabia que era experimental, sim, mas não sabia a extensão total do papel da Tecnova até recentemente. Fui abordada por uma médica na Nova Esperança que conhecia nossa história. Ela me contou sobre um novo tratamento que poderia ajudar mulheres com minha condição a conceber. A testa de Eduardo se franziu. Sua condição? Que condição? Um olhar de surpresa cruzou o rosto de Sofia. Você não sabia? Eduardo, eu tenho endometriose. É por isso que lutamos para conceber naturalmente quando estávamos juntos. É por isso que decidimos congelar os embriões em primeiro lugar. A revelação atingiu Eduardo como um golpe físico. Como ele não sabia disso? Ele realmente esteve tão envolvido em seu trabalho, tão desconectado das lutas de sua esposa? Eu não fazia ideia. Ele murmurou, vergonha o invadindo. Sofia estendeu a mão, tocando brevemente a dele antes de recuar. Tudo bem. Nós não estávamos exatamente nos comunicando bem no final. Mas, Eduardo, você tem que entender. Quando me ofereceram essa chance, eu não pude recusar. Parecia minha última oportunidade de ter um filho. Eduardo assentiu lentamente, processando suas palavras. Ah, João, como ele se encaixa em tudo isso? Um sorriso suave brincou nos lábios de Sofia. João e eu nos reencontramos em uma conferência de biotecnologia cerca de 1 ano após nosso divórcio. Ele foi gentil, compreensivo. Quando contei a ele sobre o tratamento, sobre os embriões, ele me apoiou completamente. Disse que amaria qualquer filho meu como se fosse seu. As palavras doeram, mas Eduardo não podia negar a admiração que sentiu por João naquele momento. Era o tipo de amor altruísta que ele deveria ter oferecido a Sofia
quando estavam juntos. Então, o que acontece agora? Eduardo perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Sofia suspirou, esfregando distraidamente a barriga. Eu não sei, Eduardo. Tudo isso é tão complicado. O frenesi da mídia, as questões éticas sobre o tratamento. E então tem nós e João e este bebê. Como se fosse uma deixa, os olhos de Sofia se arregalaram ligeiramente, sua mão pressionando mais firmemente contra o estômago. Você está bem? Eduardo perguntou alarmado. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Sofia. Sim, é só... O bebê está chutando. Você gostaria de sentir? Por um momento, Eduardo hesitou. Esta era uma linha que ele não tinha certeza se estava pronto para cruzar. Mas algo nos olhos de Sofia, uma mistura de esperança e apreensão, tomou a decisão por ele. Gentilmente, ele colocou a mão onde Sofia indicou. Por alguns segundos, não houve nada. E então, um tremor, um empurrão definitivo contra sua palma. Eduardo ofegou suavemente, dominado pela súbita e tangível realidade da vida crescendo dentro de Sofia. Sua filha. Uau! Ele respirou, incapaz de formar quaisquer outras palavras. Enquanto retirava relutantemente sua mão, Eduardo sentiu uma mudança dentro de si. A raiva, a confusão, o sentimento de traição ainda estavam lá, mas agora amortecidos, ofuscados por uma nova emoção que ele não conseguia nomear exatamente. Sofia, ele disse, sua voz carregada de emoção. Eu não sei o que o futuro reserva. Não sei como vamos navegar nessa bagunça. Mas quero que você saiba, eu estou aqui. O que quer que você precise, o que quer que o bebê precise, eu estou aqui. Lágrimas se formaram nos olhos de Sofia enquanto ela assentia. Obrigada, Eduardo. Isso significa mais do que você imagina. Enquanto estavam ali sentados, no calor aconchegante de seu antigo refúgio, o mundo lá fora continuava a fervilhar com especulações e escândalos. Mas, por um momento, Eduardo sentiu uma sensação de calma. O olho da tempestade. Ele sabia que a calma não duraria. Ainda havia tantas perguntas a responder, tantos desafios a enfrentar. As consequências do escândalo da Tecnova, a dinâmica complexa com Tiago, a chegada iminente de uma criança que ele nunca esperou ter, tudo isso o aguardava fora do casulo deste café. Mas, por enquanto, observando Sofia bebericar seu chai latte, sua mão livre repousando protetoramente sobre a barriga, Eduardo se permitiu ter esperança. Esperança de que, de alguma forma, em meio a todo o caos, eles encontrariam um caminho à frente. Esperança de que ele pudesse ser o homem, o potencial pai, que tanto Sofia quanto sua filha ainda não nascida mereciam. Quando finalmente se levantaram para sair, Eduardo sentiu como se estivesse saindo do passado e entrando em um futuro incerto, mas possivelmente mais brilhante. A tempestade estava longe de terminar, mas pela primeira vez desde que tudo isso começou, ele se sentia pronto para enfrentá-la. As semanas seguintes à entrevista coletiva foram um turbilhão para Eduardo Almeida. Seus dias eram um borrão de reuniões de emergência do Conselho, entrevistas com investigadores internos e intermináveis sessões de estratégia com sua equipe jurídica. O escândalo da Tecnova havia crescido além do vazamento inicial, com novas alegações surgindo quase diariamente. Eduardo estava sentado em seu escritório, com a gravata frouxa e as mangas arregaçadas, debruçado sobre o relatório mais recente da investigação interna. As descobertas eram preocupantes. Embora não houvesse evidências de irregularidades deliberadas, era claro que a supervisão na divisão de pesquisa de fertilidade havia sido negligente. Diretrizes éticas haviam sido dobradas, se não completamente quebradas, na busca por tecnologia inovadora. Uma leve batida na porta interrompeu sua leitura. Sara entrou, com uma expressão preocupada no rosto. Senhor Almeida, o Conselho está solicitando outra reunião. Eles estão discutindo opções de liderança. O estômago de Eduardo afundou. Ele sabia o que isso significava. O Conselho estava considerando substituí-lo como CEO. O pensamento de perder a empresa que ele havia construído do zero era quase insuportável. Obrigado, Sara. Diga a eles que estarei lá em 10 minutos. Quando sua assistente saiu, Eduardo se virou para a janela,
observando o horizonte da cidade. A vista que antes o enchia de orgulho, agora parecia zombar dele. Como ele havia deixado as coisas saírem tanto do controle? Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Sofia. Ultrassom de 20 semanas amanhã. Você gostaria de vir? O coração de Eduardo acelerou. Desde o encontro no café, ele e Sofia haviam mantido contato regular. Ele estava tentando equilibrar seu desejo de se envolver com a gravidez com seu respeito pelo relacionamento dela com Tiago. Era uma dança delicada, que o deixava se sentindo ao mesmo tempo exultante e exausto. Eu gostaria, ele respondeu por mensagem. Que horas? Enquanto esperava pela resposta dela, Eduardo se preparou para a reunião do conselho. Ele não podia se dar ao luxo de se distrair. Não quando todo o seu legado profissional estava em jogo. A sala de reuniões estava tensa quando Eduardo entrou. Os rostos ao redor da mesa estavam sombrios, alguns evitando o contato visual completamente. Carolina Invernos, chefe do departamento jurídico, deu-lhe um pequeno aceno de encorajamento. Eduardo, começou Ricardo Hartley, o presidente do conselho. Estivemos discutindo o caminho a seguir da empresa à luz dos eventos recentes. O escândalo causou danos significativos à reputação da Tecnova e ao valor das ações. Acreditamos, isto é, a maioria do conselho acredita, que uma mudança na liderança pode ser necessária para recuperar a confiança do público. Eduardo sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala. Era isso, o momento que ele vinha temendo. Mas quando abriu a boca para se defender, para lutar por sua posição, ficou surpreso com as palavras que saíram. Eu entendo, disse ele calmamente. Concordo. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Eduardo continuou, sua voz ficando mais forte. Eu construí esta empresa do zero. Cada sucesso, cada avanço. Eu estive presente em todos eles. Mas também estive aqui para nossos fracassos, incluindo este. A falta de supervisão em nossa divisão de pesquisa de fertilidade aconteceu sob minha vigilância. Não posso, em sã consciência, negar minha responsabilidade. Ele respirou fundo, olhando cada membro do conselho nos olhos. Eu não estou renunciando, ainda não, mas estou propondo uma reestruturação. Quero criar um comitê de ética independente com poder real para supervisionar todas as nossas divisões de pesquisa. E estou me oferecendo para aceitar um corte salarial, um corte significativo, com os fundos sendo redirecionados para melhorar nossos programas de treinamento em conformidade e ética. A sala ficou em silêncio por um momento, e então irrompeu em discussão. Alguns membros do conselho assentiram com aprovação, enquanto outros argumentavam acaloradamente. Eduardo recostou-se, deixando-os debater. Ele encontrou o olhar de Carolina. Ela deu um pequeno sorriso e um sinal de positivo. Horas depois, exausto mas aliviado, Eduardo deixou a sala de reuniões. Sua proposta havia sido aceita com algumas modificações. Ele permaneceria como CEO, mas com maior supervisão do conselho e do novo comitê de ética. Não era ideal, mas era uma chance de consertar as coisas. Enquanto se jogava no sofá de seu escritório, seu telefone vibrou novamente. Sofia havia enviado os detalhes para a consulta do ultrassom. Eduardo sorriu, sentindo uma mistura de empolgação e nervosismo. Amanhã ele veria sua filha pela primeira vez. No dia seguinte, Eduardo se encontrou em uma pequena sala mal iluminada no Centro de Fertilidade Nova Esperança. Sofia estava deitada na mesa de exame, sua barriga arredondada exposta. Tiago estava ao lado dela, segurando sua mão. A atmosfera estava tensa. Era a primeira vez que os três estavam na mesma sala desde que o escândalo estourou. Senhor Almeida, a técnica de ultrassom o cumprimentou com um sorriso. Gostaria de se aproximar? Eduardo hesitou, olhando para Tiago. O outro homem assentiu levemente, sua expressão ilegível. Respirando fundo, Eduardo se aproximou, posicionando-se do outro lado de Sofia. Enquanto a técnica movia o transdutor sobre a barriga de Sofia, a sala se encheu com um som rápido de borbulhar. Esse é o batimento cardíaco, explicou a técnica, bem forte. Eduardo sentiu seu próprio coração acelerando para acompanhar o ritmo. E então, na tela, uma imagem apareceu. Um pequeno perfil, uma mão levantada como se estivesse acenando. Oh!
Sofia ofegou suavemente, lágrimas se formando em seus olhos. Tiago apertou sua mão, seus próprios olhos brilhando. Eduardo ficou paralisado, incapaz de desviar o olhar da tela. Esta era sua filha, uma vida que ele havia ajudado a criar, mesmo que involuntariamente. A realidade disso o atingiu com toda a força, trazendo consigo uma onda de emoções para as quais ele não estava preparado. "Gostariam de saber o sexo?" perguntou a técnica. Sofia e Tiago trocaram um olhar, depois se voltaram para Eduardo. Ele ficou surpreso por ser incluído na decisão. "É com vocês", disse ele suavemente. Sofia sorriu. "Sim, gostaríamos de saber." A técnica moveu o transdutor, estudando a imagem cuidadosamente. "Parabéns", disse ela calorosamente. "É uma menina." Uma menina. Eduardo se sentiu tonto com a notícia. Memórias inundaram sua mente. Seu próprio pai ensinando-o a andar de bicicleta, a trocar um pneu. Como seria criar uma filha? Ele teria essa chance? Ao saírem da clínica, um silêncio constrangedor caiu sobre o trio. Finalmente Tiago falou. "Eduardo, Sofia e eu temos conversado. Nós gostaríamos que você estivesse envolvido na vida do bebê, se você quiser." Eduardo sentiu um nó se formar em sua garganta. Eu gostaria muito disso. Mas vocês têm certeza? Não quero complicar as coisas." Sofia estendeu a mão, tocando brevemente seu braço. "As coisas já estão complicadas, Eduardo. Mas esta pequena merece conhecer todas as pessoas que a amam. Podemos resolver os detalhes conforme avançarmos." Enquanto se despediam, Eduardo sentiu como se estivesse à beira de um novo mundo. As últimas semanas haviam virado sua vida de cabeça para baixo. Ele quase havia perdido sua empresa, descoberto que seria pai, sido forçado a reavaliar tudo o que pensava saber sobre si mesmo. Mas pela primeira vez em anos, ele se sentia verdadeiramente vivo. Os desafios à frente eram assustadores, tanto profissional quanto pessoalmente. Reconstruir a reputação da Tecnova levaria tempo e trabalho duro. Navegar seu novo papel na vida de Sofia e Tiago e na vida de sua filha seria um equilíbrio delicado. No entanto, enquanto caminhava de volta para seu escritório, Eduardo sentiu um senso de propósito que nunca havia conhecido antes. A imagem do ultrassom estava gravada em sua mente, aquela pequena mão parecendo acenar um olá. Sua filha. Um novo começo. Ele havia passado toda a sua carreira empurrando os limites da tecnologia, sempre olhando para o futuro. Agora, ele percebia. O futuro estava olhando de volta para ele daquela tela de ultrassom, e ele estava determinado a ser digno disso. As folhas de outono estavam ficando douradas no Parque Ibirapuera, enquanto Eduardo Almeida se dirigia a um banco familiar. Os últimos meses haviam sido um turbilhão de mudanças, tanto em sua vida profissional quanto pessoal. Ao se sentar segurando uma xícara de café, ele não pôde deixar de refletir sobre a jornada que o trouxera até este ponto. A Tecnova estava lenta, mas seguramente recuperando seu equilíbrio. A implementação do novo comitê de ética havia sido recebida com ceticismo no início, mas conforme as semanas passavam, tanto os funcionários quanto o público começaram a ver o genuíno compromisso com a mudança. Eduardo havia adotado uma abordagem prática, supervisionando pessoalmente a reestruturação da divisão de pesquisa de fertilidade e instituindo novos protocolos de transparência em todos os departamentos. A tempestade midiática havia gradualmente diminuído, sendo substituída por artigos cautelosamente otimistas sobre as reformas da Tecnova. A decisão de Eduardo de aceitar um corte salarial significativo e redirecionar os fundos para programas de ética e conformidade havia sido particularmente bem recebida. Não era um caminho fácil, ainda havia céticos e críticos, mas pela primeira vez, desde que o escândalo estourou, Eduardo sentia que estavam se movendo na direção certa. Seu telefone vibrou, interrompendo seus pensamentos. Era uma mensagem de Tiago. "Sofia está tendo desejos novamente. Alguma chance de você pegar alguns daqueles picles especiais no caminho?" Eduardo sorriu, ainda maravilhado com a estranha nova dinâmica que havia se desenvolvido entre os três. Após a consulta do ultrassom,
Eles haviam começado o delicado processo de definir seus papéis na vida uns dos outros e na vida da menina, que logo se juntaria a eles. Não havia sido fácil. Houve momentos constrangedores, conversas tensas e momentos em que Eduardo questionou se realmente poderiam fazer esse arranjo não convencional funcionar. Mas lentamente, uma amizade tentativa começou a se formar. Tiago, que tinha todo o direito de ressentir a presença de Eduardo, havia demonstrado um nível de compreensão e graça que Eduardo não tinha certeza se poderia ter administrado na mesma situação. Quanto a Sofia, vê-la se preparar para a maternidade havia despertado sentimentos em Eduardo que ele pensava ter enterrado há muito tempo. Não o amor romântico que eles compartilharam uma vez, mas um profundo afeto e respeito. Ele se pegava admirando sua força e resiliência, e mais de uma vez, se pegou imaginando o que poderia ter sido se ele tivesse sido um marido melhor, um parceiro mais atento. Mas esses pensamentos eram improdutivos. O passado não podia ser mudado, mas o futuro, esse ainda não estava escrito. Eduardo se dirigiu à loja de alimentos especiais, pegando os picles que Sofia desejava, junto com alguns outros petiscos que ele sabia que ela gostava. Enquanto caminhava para o sobrado de Sofia e Tiago, ele sentiu um familiar tremor de nervosismo. Esses jantares semanais ainda eram um território novo para todos eles. Tiago atendeu a porta, parecendo ligeiramente atormentado. "Graças a Deus você está aqui", disse ele, fazendo Eduardo entrar. "Ela tem pedido esses picles na última hora." Eduardo riu, seguindo Tiago até a sala de estar onde Sofia estava aninhada no sofá, cercada por almofadas. Seu rosto se iluminou ao ver o pote de picles. "Meu herói", ela disse dramaticamente, alcançando o pote. "Juro que essa menina vai nascer meio picles." Enquanto se acomodavam para o jantar, a conversa fluiu mais facilmente do que nas semanas anteriores. Eles discutiram os últimos desenvolvimentos na Tecnova, o trabalho de Sofia em sua startup de biotecnologia e a pesquisa de Tiago na universidade. Mas, inevitavelmente, a conversa se voltou para o bebê. "Temos pensado em nomes", disse Sofia, com a mão repousando sobre sua barriga agora proeminente. "Queríamos ter sua opinião, Eduardo." Eduardo sentiu um calor se espalhar pelo peito ao ser incluído. "Eu ficaria honrado. O que vocês tinham em mente?" Tiago pegou uma lista. "Reduzimos para alguns. Tem Lívia, Maria, Zoe." Enquanto debatiam os méritos de cada nome, Eduardo se viu maravilhado com a situação. Ali estava ele, ajudando a escolher o nome de sua filha, que seria criada por sua ex-esposa e seu novo marido. Estava longe de ser convencional, mas de alguma forma parecia certo. Mais tarde naquela noite, quando Eduardo estava se preparando para sair, Sofia o puxou de lado. "Há algo mais que queríamos conversar com você", ela disse, com um tom de nervosismo na voz. "Tiago e eu temos discutido os aspectos legais de tudo isso." Eduardo sentiu o peito apertar. Seria este o momento em que eles lhe diriam que haviam mudado de ideia sobre seu envolvimento? Sofia deve ter sentido sua inquietação, porque ela rapidamente continuou. "Queremos garantir que você tenha direitos legais como pai dela. Temos pesquisado sobre acordos de coparentalidade, algo que lhe daria direitos de visita, participação em decisões importantes." Eduardo se sentiu dominado. "Sofia, eu não sei o que dizer. Vocês têm certeza disso?" Tiago se juntou a eles, colocando uma mão de apoio no ombro de Sofia. "Temos certeza, Eduardo. Não vai ser fácil e teremos que descobrir muita coisa conforme avançamos, mas queremos que nossa filha conheça seu pai, todos os seus pais." Lágrimas brotaram nos olhos de Eduardo. "Obrigado", ele conseguiu dizer, com a voz embargada de emoção. "Prometo que farei tudo o que puder para ser digno dessa confiança." Ao sair do sobrado naquela noite, Eduardo sentiu uma profunda sensação de gratidão. Ele pensou no homem que era há apenas alguns meses, bem-sucedido, mas em última análise solitário e insatisfeito. O escândalo que ele pensou que o destruiria o havia forçado a reavaliar tudo, a redescobrir partes de si mesmo que há muito havia negligenciado. Na manhã seguinte, Eduardo chegou aos escritórios da Tecnova mais cedo do que o habitual. Ele tinha uma reunião com o novo comitê de ética e queria estar totalmente preparado.
Enquanto caminhava pelo saguão, notou algo que o fez parar. O grande painel que antes exibia as conquistas e cotações de ações da Tecnova agora apresentava uma nova declaração de missão: inovando com integridade, avançando com responsabilidade. Abaixo, havia fotos de programas de extensão comunitária e iniciativas de pesquisa ética que a empresa havia realizado nos últimos meses. Eduardo ficou ali por um momento, absorvendo tudo. Não era apenas uma jogada de marketing corporativo. Ele podia ver a mudança real refletida nos rostos de seus funcionários enquanto chegavam para trabalhar. Havia um senso renovado de propósito, um orgulho que ia além de opções de ações e participação de mercado. Em seu escritório, Eduardo encontrou um pequeno pacote em sua mesa. Ao abri-lo, encontrou uma foto emoldurada do último exame de ultrassom, mostrando o perfil claro de sua filha. Anexado havia um bilhete na caligrafia de Sofia: para sua mesa, para que ela possa inspirá-lo todos os dias da mesma forma que nos inspira. Eduardo colocou cuidadosamente a moldura em sua mesa, posicionando-a de modo que pudesse vê-la claramente enquanto trabalhava. Ao fazê-lo, vislumbrou seu reflexo na janela. O homem que olhava de volta para ele era diferente daquele que estava neste mesmo lugar meses atrás, observando seu império. Os olhos deste homem continham algo novo: humildade, propósito e esperança. O interfone tocou, a voz de Sara soando. Senhor Almeida, o comitê de ética está pronto para você. Eduardo respirou fundo, ajeitando a gravata. Obrigado, Sara. Estou a caminho. Enquanto se dirigia para a reunião, Eduardo sentiu uma clareza que nunca havia conhecido antes. O caminho à frente era incerto, cheio de desafios tanto pessoais quanto profissionais. Mas pela primeira vez em sua vida, Eduardo Almeida estava pronto para enfrentar essa incerteza de braços abertos. Ele havia recebido uma segunda chance, na paternidade, na liderança, na própria vida, e estava determinado a aproveitar ao máximo, um dia de cada vez. Os primeiros raios do amanhecer começavam a pintar o horizonte de São Paulo quando Eduardo Almeida andava nervosamente na sala de espera do hospital. Os últimos 9 meses haviam sido uma jornada de transformação, tanto pessoal quanto profissional, mas nada o havia preparado para a intensidade deste momento. Sua filha estava prestes a nascer. Tiago emergiu da sala de parto, seu rosto uma mistura de excitação e exaustão. Eduardo, ele chamou. Sofia está pedindo por você, é hora. Com o coração acelerado, Eduardo seguiu Tiago para dentro da sala. Sofia estava deitada na cama, o rosto corado pelo esforço, o cabelo úmido de suor. Apesar de sua óbvia fadiga, ela conseguiu sorrir quando viu Eduardo. Ei, ela disse suavemente. Que bom que você pôde vir para a festa. Eduardo riu, comovido com sua capacidade de brincar mesmo agora. Ele pegou sua mão, dando-lhe um aperto gentil. Não perderia por nada neste mundo. A hora seguinte foi um borrão de atividade, médicos e enfermeiras se movendo eficientemente, Tiago oferecendo palavras de encorajamento, os esforços determinados de Sofia. E então, de repente, um novo som preencheu a sala. O choro forte e insistente de um recém-nascido. Parabéns, anunciou o médico, segurando um embrulho que se mexia. É uma menina saudável. Eduardo sentiu o mundo mudar de eixo quando pôs os olhos em sua filha pela primeira vez. Ela era pequena, com o rosto vermelho e, aos seus olhos, absolutamente perfeita. Quando a enfermeira a colocou nos braços de Sofia, Eduardo sentiu um amor que nunca havia conhecido antes lavar sobre ele. Olá, pequenina, Sofia sussurrou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Tiago se inclinou, acariciando suavemente a bochecha do bebê com um dedo. Eduardo, Sofia disse, olhando para ele. Você gostaria de segurá-la? Com mãos trêmulas, Eduardo pegou sua filha nos braços. Enquanto a embalava, maravilhando-se com como algo tão pequeno poderia parecer tão significativo, ele fez uma promessa silenciosa. Ele estaria lá para ela, sempre. Ele seria o pai que ela merecia, não importando quais desafios estivessem à frente. Bem-vinda ao mundo, Lívia Graça Shen Fernandes Almeida. Tiago disse suavemente, o nome que todos haviam concordado semanas antes. Enquanto Eduardo entregava Lívia de volta para Sofia,
ele encontrou o olhar de Tiago. Os dois homens compartilharam um olhar de compreensão. Eles estavam juntos nisso. Uma família não convencional unida pelo amor por este pequeno ser humano que todos haviam ajudado a trazer ao mundo. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de noites sem dormir, trocas de fraldas e momentos de pura alegria. Eduardo se jogou na paternidade com a mesma intensidade que antes reservava para seu trabalho. Ele passou cada momento livre na casa de Sofia e Tiago, aprendendo as complexidades de cuidar de um recém-nascido junto com eles. Houve desafios, é claro. Navegar pelas dinâmicas complexas de sua situação nem sempre era fácil. Havia momentos de ciúme quando Eduardo tinha que ir embora, enquanto Tiago e Sofia se acomodavam para a noite com Lívia. Havia desacordos sobre estilos de criação e horários. Mas através de tudo isso, eles permaneceram comprometidos em fazer funcionar, pelo bem de Lívia e deles mesmos. 3 meses após o nascimento de Lívia, Eduardo estava no pódio no auditório principal da Tecnova, dirigindo-se a toda a empresa. O ano passado havia sido de mudanças significativas para a organização, e era hora de traçar o curso para o futuro. Há 1 ano, Eduardo começou com a voz firme e clara. Enfrentamos uma crise que ameaçou a própria fundação desta empresa. Havíamos perdido de vista nossas responsabilidades éticas em nossa busca pela inovação. Mas hoje, estou diante de vocês, orgulhoso de quão longe chegamos. Ele passou a delinear as mudanças que haviam implementado, o fortalecido comitê de ética, as novas iniciativas de transparência, o foco renovado na inovação responsável. As ações da empresa haviam se recuperado e eles estavam mais uma vez sendo aclamados como líderes da indústria, desta vez não apenas por seus avanços tecnológicos, mas por seu compromisso com práticas éticas. Mas nosso trabalho está longe de terminar, Eduardo continuou. À medida que avançamos, devemos lembrar que o verdadeiro progresso não é medido apenas em patentes ou lucros. É medido no impacto positivo que temos no mundo ao nosso redor. Enquanto falava, os olhos de Eduardo caíram sobre um pequeno grupo sentado na primeira fila. Sofia e Tiago estavam lá, Lívia dormindo pacificamente nos braços de Sofia. Eles tinham vindo apoiá-lo, um gesto que significava mais do que eles poderiam saber. Hoje estou animado em anunciar o lançamento da Fundação Tecnova, disse Eduardo, um sorriso se espalhando por seu rosto. Esta organização sem fins lucrativos independente será dedicada a avançar pesquisas éticas em tecnologia reprodutiva e apoiar famílias que lutam com problemas de fertilidade. O auditório irrompeu em aplausos. Enquanto Eduardo continuava a explicar os detalhes da fundação, ele podia ver o orgulho e a aprovação brilhando nos olhos de Sofia. Esta era a culminação de inúmeras discussões noturnas, uma maneira de transformar os desafios que haviam enfrentado em algo positivo para os outros. Mais tarde, naquela noite, Eduardo se juntou a Sofia e Tiago para jantar em sua casa. Enquanto se sentavam ao redor da mesa, Lívia arrulhando suavemente em sua cadeirinha alta, Eduardo sentiu uma sensação de paz que nunca havia conhecido antes. Tenho pensado, ele disse, pousando o garfo, sobre o futuro, sobre Lívia. Sofia e Tiago trocaram um olhar. O que tem? Tiago perguntou. Eduardo respirou fundo. Quero me afastar um pouco do meu papel na Tecnova. Não completamente, ele acrescentou rapidamente, vendo suas expressões surpresas. Mas quero reduzir meu envolvimento diário, focar mais na fundação e em ser pai. Houve um momento de silêncio. Então Sofia estendeu a mão e apertou a dele. Eduardo, isso é maravilhoso. Tem certeza de que é isso que você quer? Eduardo assentiu, sentindo-se mais certo do que havia se sentido sobre qualquer coisa em muito tempo. Passei minha vida inteira perseguindo o sucesso, pensando que isso me traria felicidade. Mas este último ano me mostrou o que realmente importa. Não quero perder um momento da vida de Lívia. Quero estar lá para ela, realmente estar lá, de uma maneira que meu próprio pai nunca esteve para mim. Tiago se levantou, caminhou ao redor da mesa e deu um tapinha no ombro de Eduardo. Acho que é uma ótima decisão. Lívia tem sorte de ter você como pai. Como se fosse uma deixa, Lívia soltou um gorgolejo feliz, estendendo os braços na direção de Eduardo.
Ele a pegou no colo, sentindo seu coração se encher enquanto ela se aconchegava em seu peito. "Não, eu é que sou o sortudo", ele disse suavemente. Na manhã seguinte, Eduardo estava em frente às janelas do chão ao teto, em seu escritório na Tecnova, contemplando a cidade. Tanta coisa havia mudado no último ano. O homem que uma vez media seu valor em cotações de ações e avanços tecnológicos, agora encontrava sua maior alegria no sorriso de um bebê. Ele pensou sobre a jornada que o havia trazido até aqui. A dor do divórcio, o choque de descobrir a gravidez de Sofia, o escândalo que quase lhe custou tudo. Cada um desses momentos, por mais difíceis que tivessem sido, o havia levado a este ponto. Eles o haviam forçado a reavaliar suas prioridades, a redescobrir partes de si mesmo que há muito havia negligenciado. Enquanto começava a embalar seus itens pessoais, preparando-se para se mudar para seu novo escritório menor, os olhos de Eduardo caíram sobre a foto emoldurada do ultrassom em sua mesa. Ao lado dela, agora estava uma foto mais recente. Eduardo, Sofia e Tiago, todos reunidos ao redor de Lívia no dia de seu nascimento. Um retrato de família não convencional, mas cheio de amor. Eduardo pegou a moldura, um sorriso brincando em seus lábios. O caminho à frente ainda era incerto em muitos aspectos. Equilibrar seu novo papel na Tecnova, seu compromisso com a fundação e suas responsabilidades como pai seria um desafio constante. A dinâmica única entre ele, Sofia e Tiago exigiria comunicação e compreensão contínuas. Mas pela primeira vez em sua vida, Eduardo Almeida estava animado com essa incerteza. Ele não era mais o homem que precisava controlar todos os aspectos de sua vida, que via vulnerabilidade como fraqueza. Ele havia aprendido a força que vem de se abrir ao amor, de colocar os outros em primeiro lugar. Enquanto colocava cuidadosamente a foto na caixa, Eduardo sentiu uma sensação de antecipação pelo que estava por vir. Ele pensou em Lívia, na alegria de vê-la crescer, no privilégio de ajudar a moldar sua vida. Ele pensou nas famílias que a Fundação Tecnova ajudaria, transformando a dor de seu passado em esperança para o futuro de outros. O sol estava nascendo sobre São Paulo, pintando o céu em tons brilhantes de rosa e dourado. Para Eduardo, parecia mais do que apenas o início de um novo dia. Era o amanhecer de um novo capítulo em sua vida, cheio de promessas e possibilidades. Com um último olhar ao redor do escritório que havia sido seu santuário e campo de batalha por tantos anos, Eduardo pegou sua caixa e se dirigiu à porta. Ele tinha um café da manhã marcado com sua filha e não queria se atrasar. Enquanto o elevador descia, Eduardo sentiu uma leveza em seus passos. O futuro estava esperando e, pela primeira vez em muito tempo, Eduardo Almeida estava pronto para abraçá-lo de braços abertos. Ao sair do prédio da Tecnova, Eduardo respirou fundo o ar fresco da manhã. Ele olhou para o céu, agradecendo silenciosamente por todas as lições aprendidas e pelas oportunidades que agora se abriam à sua frente. Com um sorriso no rosto, ele caminhou em direção ao seu carro, ansioso para começar este novo capítulo de sua vida. O homem que uma vez mediu seu valor em preços de ações e avanços tecnológicos, agora encontrava sua maior alegria no sorriso de um bebê. Eduardo sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas estava pronto para enfrentar os desafios com uma nova perspectiva. Ele tinha uma família para amar, uma fundação para liderar e uma filha para criar. E pela primeira vez em sua vida, ele se sentia verdadeiramente completo. Enquanto dirigia pelas ruas de São Paulo em direção à casa de Sofia e Tiago, Eduardo refletiu sobre a jornada incrível que o trouxe até aqui. Cada obstáculo, cada momento difícil, havia se transformado em uma oportunidade de crescimento e redenção. Agora, com Lívia em sua vida, ele tinha um novo propósito. Não apenas ser um pai presente e amoroso, mas também usar sua influência e recursos para fazer a diferença na vida de outras pessoas que enfrentavam desafios de fertilidade. Ao chegar à casa de Sofia e Tiago, Eduardo foi recebido com sorrisos calorosos e o som do choro de Lívia. Ele pegou sua filha nos braços, sentindo seu coração se encher de amor. Naquele momento, ele soube que havia feito a escolha certa. O futuro era brilhante, cheio de possibilidades e, acima de tudo, repleto de amor.
Eduardo Almeida, o homem que uma vez pensou ter tudo, finalmente descobriu o verdadeiro significado de sucesso e felicidade. E assim, uma nova jornada começava, não apenas para Eduardo, mas para toda esta família não convencional unida pelo amor por uma pequena menina chamada Lívia.